sentem. Você presidir uma CPI dessa, uma CPI das milícias, não te coloca um X nas costas gigante? 2. Não, porque, cara, eu entendo, Claro. mas eu ia ficar tipo, caralho, será que vale a pena, mano? Correr esse risco. Eu juro que a vontade é muito legítima, mas se você for pensar friamente, esse pensamento talvez ia tomar, se fosse eu, tá? Ia tomar conta de mim, tipo, vale a pena, mano? Eu vou colocar esse X nas minhas costas? Claro. Porque eu acho que, porra, você, a galera não deve gostar de você nem um pouco. E, tipo, o que te motivou... Eu sei dos motivos, mas eu queria que você falasse pra quem tá te assistindo. O que te motivou a presidir essa CPI e o que, tipo, por que disso tudo? Claro. Deixa eu te falar uma coisa que é importante, assim. Não é nenhum projeto de herói, eu não acredito em herói. Né? Não é isso. Aliás, eu não acho que ninguém faz nada sozinho. Eu sempre fiz por causa de uma equipe, por causa de muita gente boa que estava comigo, muitos delegados sérios, muitos promotores sérios. Mas vamos lá. Eu nunca imaginei que eu fosse ser deputado, meu sonho era ser professor e como professor eu fui muito realizado, né? É isso que me dói, sabe? Quando ele me pergunta assim, porra, você quer ser governador do Rio por causa disso quê? Eu falei, cara, porque eu gosto muito do Rio. Eu amo demais o Rio. E não dá pra ver nessa situação. Eu comecei a trabalhar entregando papel com 15 anos. Eu quis ser professor e consegui ser professor. Meu pai foi camelô com 9 anos de idade. Caralho. Seu Haroldo. Foi camelô com 9, com 12 ele foi padeiro. Entendeu? Criou 3 filhos, meu irmão. Esse país, que você, com muita dificuldade, vai lá e, porra, trabalha, é honesto, esse país tá acabando, cara. Na mão desse... Né, eu não vou usar nenhum adjetivo aqui, porque isso aqui é um lugar de família, né? Mas, né, o Bolsonaro, assim, enfim... esse cara e o governador do Rio, que é ligado a ele e todos os outros anteriores, esses caras estão acabando com a chance de alguém realizar um sonho, como eu realizei o sonho de ser professor, e eu sei que eu mudei a vida de muita gente, eu sei que eu ajudei muita gente, com, 20 anos em sala de aula, ajudei muita gente, e esse país onde um pode ajudar o outro, está acabando na mão desses caras, as famílias estão divididas, um odiando o outro. Verdade. Né? Pô, chega de ódio, cara, chega de divisão, sabe, o grupo de WhatsApp virou MMA. Verdade. Entendeu? Natal é um perigo agora. Né? Que você vai encontrar um primo que você tem vontade de socar ele. É né? verdade, mano. Irmão que parou de falar irmão, pai. Esse país não pode continuar assim, cara. Então, assim, é isso que me motiva. E aí, cara, aconteceu algo muito sério na minha vida. Eu não imaginei que eu fosse ser deputado. Eu não tinha sonho de ser deputado. Eu virei deputado por causa do meu trabalho. E aí a gente, enfim, montou uma candidatura em 2006. Eu não achava que eu seria eleito. Não achava que eu seria eleito em 2006. Por quê? Porque não tinha grana, não tinha estrutura, não tinha sido candidato. Era uma candidatura de professor fazendo campanha, né, alunos. E, cara, a gente, assim, foi muito empolgante. A gente acabou entrando por causa dos votos de legenda, né? Aí a Heloísa Helena, minha grande querida amiga, foi candidata na época e os votos dela vieram para os votos de legenda e eu acabei eleito, né? Só que no meio da minha campanha, em 2006, a milícia matou meu irmão, né? Meu irmão tinha 34 anos. Nossa, cara. 34 anos. Então, assim, um pouquinho mais velho que tu tem hoje. Tinha 2 filhas pequenas. Nossa. E meu irmão, só para explicar, né? Meu irmão, ele virou síndico de um condomínio popular, né? Um prédio no centro de Niterói, que ele tinha comprado com financiamento da Caixa Econômica Federal, que é uma coisa muito comum no meio dos trabalhadores, né? E aí ele, um grupo de amigos, um monte de coisa errada no condomínio, foram disputar o condomínio para ser síndico. Ele ganhou. E ele era muito correto, muito, né? Meu pai tinha muito isso de criar a gente de forma muito certinha, ainda bem. E ele foi moralizar o condomínio. Então descobriu um monte de rombo, um monte de problema. E um dos lugares que tinha problema era na segurança do condomínio, que era um grupo de policiais que fazia a segurança de forma irregular. E aí ele foi nesses caras e falou: abra uma empresa que eu vou contratar a empresa de vocês. Eu quero continuar com vocês, mas abra uma empresa. Ah, tá. Você fala irregular nessa parte mais profissional, de não ser registrado, de isso. De estar, tipo, ali meio que... Não tinha contrato, dinheiro entregue, vivo, assim, tudo errado. Tá. Aí falou: não dá pra ficar assim. Os caras falaram: não vamos fazer, não interessa pra gente. Não queremos pagar imposto, etc. Eu falei: meu irmão, não há a menor chance de continuar errado. Se vocês não fizerem, eu vou contratar outra empresa. E dito e feito, meu irmão fez isso. Os caras, se eu fosse eu, não fazia isso. Eu não posso ficar irregular.
Os caras entraram na justiça. Perderam. Alguns dias depois, meu irmão foi assassinado. Né? Nossa. Então, Cara, por conta de uma besteira, mano. então é isso. Então, assim, e aí é um grupo miliciano, enfim. Depois outros se envolveram com outras milícias. Eu sei quem são os caras, nunca foram presos pela morte do meu irmão. Enfim. Aquilo destruiu a minha vida. E destruiu a vida do meu pai. Eu sei o que é você chegar para um pai como o meu, que foi camelô com 9 anos, que criou os filhos, e dizer para ele, assim, seu filho morreu. Você que deu essa notícia? Fui eu que falei pro meu pai. Meu Deus. Né? E assim, meu irmão estava no hospital, eu recebi a informação que meu irmão tinha sido baleado, eu e meu outro irmão, caçula, fomos pro hospital, cheguei lá, já estava morto. Enfim, eu falei, ó, tem que trazer meu pai e minha mãe para cá, aproveitar que é um hospital, que se eles passarem mal já tem como socorrer, né? Ele chega, e eu falei, ó, Renato sofreu um acidente de carro, eu menti, Nossa. e vem para cá. E aí quando eles chegaram, já tinha médico esperando para dar notícia e tudo. E rapaz, assim, quando eu falei pro meu pai, eu falei, ó, Renato morreu. Meu pai, né, assim, Desmanchou. sentou na cadeira e não conseguia acreditar, porque pai enterrar filho, cara. Eu tenho 2 filhos, Deus me livre, assim, eu sei o que é isso. Então, aí eu falei, pai, calma. Aí ele assim, mas ele achou alguma coisa estranha, né? Aí ele falou assim, como é que Renato morreu? Né? Eu falei, o que aconteceu? Eu falei, Renato foi assassinado. Rapaz, aí meu pai começou a tremer, né? E ele me segurou, Mítico, no braço, assim, ele falou, não pode. Eu falei, ele falou, eu nunca encostei um dedo no meu filho. Eu eduquei vocês sem dar um tapa. Ninguém podia matar meu filho. Isso, cara, foi um negócio assim que me cortou, né? Era uma faca rasgando meu peito vivo, né? Falei, meu pai não vai sobreviver. Meu pai não vai aguentar. E dito e feito, meu pai ficou doente por 10 anos e morreu depois, né? Mas ele nunca se daquilo. Meu pai ficou 10 anos doente. Sofrendo, doente, até morrer. Nunca foi a mesma pessoa, né? Eu quase desisti de ser candidato. Foi no meio da campanha, em 2006. Eu não desisti, meus amigos não deixaram, e eu fui eleito. Quando eu viro deputado, eu olho, tinha um monte de miliciano, um monte de criminoso na Assembleia Legislativa como deputado que nem eu. Amigo, nessas horas, você tem que entender para que você está no mundo, entendeu? Se é de passagem, de fantasia, ou se tem uma razão de ser. E ali era a hora de eu ter uma coisa chamada dignidade. Eu não podia, diante da memória do meu irmão, diante da dor do meu pai, diante do que eu vivi, eu não fazer o que eu fiz. Eu não tinha esse direito, a não ser que eu renunciasse, que eu saísse. O primeiro projeto que eu apresentei foi o projeto da CPI das milícias. Terceiro dia. Foi o primeiro projeto. Porque aquilo era uma obrigação comigo. Pra quem não entende, a CPI é tipo Entendeu? abrir uma investigação? Abrir uma investigação. CPI das milícias, você abre uma investigação parlamentar sobre aquele assunto. Isso ficou 1 ano e meio trancado. Isso que eu ia te falar, o pessoal não falou, não mexe com isso não, cara. Claro, Você vai se não fuder, hein? mexe e não mexeram. Ele ficou 1 ano e meio trancado porque eu era minoria. Os caras eram maioria. Até que um grupo de jornalistas foi fazer uma matéria sobre milícia e foi descoberto e foi torturado. Né? Isso até está no filme. No filme eles morrem, na vida real não morreram. Mas foram brutalmente torturados. E aí a imprensa inteira começa a exigir